Oi, boa tarde, povo de Deus. Eita, glória. Jesus, eu estou aqui hoje, gente, com fone, porque aqui na Taíba tem muito vento, muito ventilado, e aí vocês não vão entender nada do que eu estou falando, porque o vento não permite, né? E aqui é muito ventilado, é uma casa do lado da nascente, né? Então é muito frio. Isso aqui 6 horas da noite. Jesus, é um frio tão grande. Amo essa casa. Fui muito feliz aqui. Eu cheguei aqui em fevereiro de 2022, né? Faz mais de 3 anos, quase 4 anos que a gente mora aqui. E eu fui muito feliz aqui. Sou ainda, né? Ainda estou aqui. Mas teve umas coisas bem esquisitas que aconteceram comigo. Eu era uma mulher saudável, trabalhava sempre em escritório, em ar-condicionado, administração de empresa, recepcionista, secretária e chefe de setor de multas de algumas empresas, né? Nunca trabalhei no pesado. Mas quando eu conheci a Taíba, eu resolvi que eu queria ter qualidade de vida, né? Eu queria me divertir, eu queria morar perto da praia. Então eu vim morar na Taíba. Decidi largar tudo que eu trabalhava lá, o que eu trabalhava já não me interessava. Gostava muito de criança, cheguei até a tomar conta, a olhar, a amar os filhos de algumas pessoas com autismo, né? E gostava muito dessas crianças, são muito maravilhosas, elas têm um QI elevadíssimo, que você pensa que elas não sabem de nada, mas elas sabem muito mais do que nós sabemos, sabe? É muito engraçado, são muito carinhosos, maravilhosos, sinto muita falta. Porque toda criança ela é maravilhosa, né? Mas as autistas elas têm um QI bem diferente, muito diferente. Você tem que tentar compreender, porque senão você não consegue dialogar com elas, você não consegue falar, ela grita e você simplesmente não consegue chegar perto nem sequer do que eles estão querendo ou tentando fazer ou falar, né? Você tem que ter muita sensibilidade com elas. Então é assim. A gente veio para cá, né? E eu decidi que queria morar aqui. E a gente recebeu uma oferta desse caseira, a casa, né? Desculpem a evidência, eu não queria fazer eu não queria mesmo fazer esses vídeos, sabe, agora, mas eu achei que estava na hora, né? Independente de beleza ou não, né? E eu era linda, quando eu cheguei aqui, eu não tinha uma ruga no rosto, sabe? Nem parecia que eu tinha 50 anos, né? Eu estou com 58 e eu já cheguei a aparecer com 80 aqui, né? Depois da doença que eu consegui adquirir, que eu não sei como, ninguém sabe. Nem os médicos sabem como definir o que acontece com essa doença que eu adquiri. Então eu resolvi vir para cá, ser caseira, meu marido é pedreiro e ele ia fazer o trabalho dele, né? Que tem muita área aqui para ser construída. Mas aí não deu certo. Né? Não foi culpa de ninguém, a pessoa não sei o que aconteceu, a dona da casa era de Portugal, e de repente estava tudo certo, e enfim, acabou que quem ficou lá foi a esposa do administrador, né, que tinha convidado a gente para vir para cá, que estava administrando a casa da senhora lá de Portugal. E não assinaram minha carteira, e eu acabei ficando sem emprego, sem trabalho, porque aqui só tem um hotel, né, que é o Carmel, um hotel muito grande, também tem um Pernambuco, em Fortaleza, em Calcaia, na região de Calcaia, né, no município. E muito lindo, Carmen. Tanto de lá como daqui. E os garis de carteira assinada, o resto era só bico. Bico para vocês é faz uma faxina aqui, uma faxina lá, trabalha no mercantil, mas não tem carteira CLT assinada. Como eu já tenho bastante tempo de CLT, né, 24 anos de CLT, eu achei que um desses dois eu ia pegar. Não ia ficar no bico. No bico. Bico é hoje e amanhã. É bico que você tem agora e depois não tem. Fica dura, lisa. Eu nunca fui de depender de homem, eu nunca gostei de ficar parada. Estou doente também, porque eu fico parada agora, né? Eu fico sempre procurando o que fazer, porque eu não aguento ficar parada. Eu sou uma pessoa muito
ativa, muito dinâmica, muito comunicativa, como diz meu genro. E então, eu botei o currículo no Carmel e botei o currículo na prefeitura, na terceirizada aqui dos garis, né? Só tinha uma mulher com gari e achei difícil. Na hora de ver qual o melhor, por difícil que pareça, os garis pagavam mais, né? Pagavam melhor e a cesta básica era maior do que a do hotel. E eu sempre gostei de praia e tive a oportunidade de limpar a praia, de ficar na praia, né? Limpando a praia, eu amo aquilo. Ainda amo. Praia, para mim, é tudo. Tudo bom. O que a natureza pode mostrar de belo e terminar, né? Na parte. Então, fui muito feliz durante um ano, trabalhei como gari da praia, Praia da Taíba, uma vista bela, uma visão maravilhosa. Não me arrependi nem um minuto de ter saído de Fortaleza para vir para cá. Porém, apareceram umas mazelas, né? Comecei a ficar com tomei as vacinas do Covid e tudo. Com 15 dias que eu tinha tomado uma, inclusive, não vou falar o nome aqui, porque não, com 15 dias eu parei de andar. Eu andava, né? Mas eu andava com o pé duro. Eu não tinha flexibilidade de fazer isso, tá? Eu não fazia isso. Isso aqui era impossível de eu fazer. Era duro, meu pé era duro. Eu andava assim, certo? Eu andava assim. E não tinha condições de trabalhar dessa forma porque a gente usa bota, né? Usa proteção, luvas nas mãos e às vezes a mão não fechava. Eu comecei a procurar um médico daqui, do posto, e então ele me falou que eu tinha artrite reumatoide, fibromialgia, e que eu tinha que procurar, né, um médico. E eu sempre, o posto ele era clínico geral, ele não podia fazer muito por mim. Fez muito, doutor, uma maravilha de pessoa. Muito humana, gente muito boa. Mas infelizmente não tinha, não era da minha área, né? Eu tive que procurar um professor da área. Então, como eu disse no vídeo anterior, eu ia falar sobre artrite reumatoide e tudo que ela causa e vai causar ainda mais na minha vida, né? E já causou, né? E já causou. Porque, como os médicos dizem, não tem cura. Mas para Deus tudo tem cura, né? Eu creio muito em Deus. Eu sou uma pessoa que eu não deixo de acreditar em Deus, sabe? Sinceramente, eu não queria estar aqui falando sobre isso com vocês, não. Né? Eu estar falando sobre as coisas belas que tem aqui no Paraíba. Eu queria estar falando sobre felicidade. Não queria estar falando de dor. Não queria estar falando de sofrimento. Mas atualmente no mundo tem muita gente com essa doença é muito ruim, sabe? Eu não queria testemunhar, eu queria falar sobre esse jeitinho que eu bebia, eu tomava cerveja, 2 carros de cerveja na sexta com meu marido, 2 no sábado e 2 no domingo. E eu bebia há 45 anos, né? Porque eu gostava muito de cerveja. E fumava, não, melhor, eu bebia há 25 anos, e fumava há 45 anos. Comecei a fumar com 12 anos de idade. Por quê? A minha mãe fumava, certo? Meu pai fumava, meus tios, 10 tios, todos fumantes. E se naquele tempo o pai mandasse, a gente pega ali o cigarro, acende o cigarro para minha filhinha. Se a gente dissesse não, não vou acender, eu não gostava de acender. Nem eu, nem meus irmãos, inclusive todos que foram fumantes. Né? Alguns deixaram, minha irmã conseguiu deixar, meu irmão, um dos meus irmãos que tem hoje sofre de hipertensão, também deixou, mas eu não consegui deixar. Nem eu, nem meu outro irmão, chamado Roberto Pires, que é o Alex, que a gente conhece também como alemão, ele é branco, de olhos claros, então as pessoas batizaram ele com esses nomes aí. Alex é porque a minha avó queria que fosse Alex, e meu pai botou Roberto Kennedy, né?
E aí ficou chamando de Alex, acabou chamando de nome de Alex. E então eu e ele, nós ficamos nessa. Ele até hoje ainda está comigo. Mas eu deixei. Eu deixei porque eu quis uma qualidade de vida. Então eu tinha que deixar. Quando eu estava doente, principalmente quando eu estava doente, quando eu sofri com essa doença maldita, eu não sinto, graças a Deus, que Deus me deu o dom, a graça, né, de não sentir vontade de beber nem de fumar. Porque tem gente que não consegue, mesmo estando doente. Vocês vão me desculpar esse meu dente que está faltando aqui, isso foi consequência da glicemia alta por conta de corticoides, que eu tomei muito tempo, 2 anos de corticoides para poder chegar na golimumab, injeção que dava na barriga, né, para poder a doença não evoluir tanto, mas não adiantou. O corticoide, ele acabou com a minha vida. Ele fez a minha glicemia subir para 600, 400, e eu consegui me livrar dele. Consegui. A doutora dizia, eu perguntei, doutora, posso continuar na golimumab? Posso tomar uma cervejinha? Ela pode, 2, 3, mas eu nunca fui de 2, 3. Eu era aquela que, enquanto estivesse na geladeira, eu estava lá. O cigarro, na semana até nem tanto, mas no final de semana era 7 carteiras, 6 carteiras de cigarro. Eu não queria falar sobre essas coisas também, mas sempre ficava uma vozinha na minha cabeça, fala, vai falar com o pastor da tua filha na igreja, o pastor Valderi, é um amor de pastor, e é da Gileade. Né? A igreja Gileade, a minha filha se consagra nela, meu genro, meus 2 netinhos, se consagram nessa igreja linda, as pessoas maravilhosas. Ela foi uma continuação da Bethesda. Naturalmente, ele entrou lá na Bethesda, houve uma desvinculação. Então, ela foi criada a Gileade, e a Gileade, eu costumo sempre andar na Gileade, aí, participar dos cultos, eu gosto do pastor, escuto as músicas, né? Principalmente aquela Lívia que está saindo agora, aquela Lívia, sabe? Acho que aquela música foi feita para mim, porque Deus é meu alívio mesmo. Eu não queria vir aqui assim, sabe, com essas doenças, com problemas odontológicos para resolver, que vão ser resolvidos, já está marcado, que o gerente fez de outubro, para mim ver o que a gente pode fazer, porque eu fui uma dentista particular e ela disse que não poderia fazer nada. Ela me encaminhou para o centro diabético do estado do Ceará, para que eu fosse lá e batesse um raio-x panorâmico, porque os meus dentes estão caindo com raiz. Pois é. E alguns quebram e somem. Eles simplesmente desaparecem e a gengiva murcha. Então é uma coisa muito estranha, né? Quando o azulejo cai, com raiz e tudo, como é que o dente se quebra, passa 2, 3 meses, ele vai e desaparece da boca, como se nunca tivesse existido, né? Bem estranho. Então, não, os médicos não, particulares, não podem fazer nada. E, então, eu vou ter que ficar assim por um tempo. Vocês vão ter que olhar para mim, infelizmente, dessa forma. Mas eu estou muito preocupada com isso. Antes eu me preocupava muito com o exterior. Agora não. Já não me importa mais, sabe? O que eu queria mesmo era ter minha saúde de volta, né? Porque essa doença, ela arrasta muita gente, sabe? Ela arrasta, ela causa tudo que eu tinha medo de perder dentro do meu organismo, eu perdi. Tireoide, eu tive que operar, para poder tomar golimumab, porque eu tinha 2 nódulos na tireoide e não eram malignos, mas eu tive que tirar porque a doutora achou mais recomendável, poderia eles se tornarem malignos com o tempo, e aí eu achei melhor tirar para não tomar golimumab. E aí tudo bem. Na golimumab foi um ano de maravilhas. Em 2022, eu comecei com essa brincadeirinha, né? Em abril de 2022, tá? Logo que eu fui obrigada pela empresa a tomar a segunda dose da Covid. Não, não sei se a culpa é
das reações adversas que a, a vacina causou, que ninguém sabia quais eram as reações que a gente ia ter futuramente, né? Foi uma coisa muito rápida, uma vacina, não culpo também quem fez, foi uma coisa que ou você tomava ou você morria, ou você não tomava e escapava porque Deus queria que você escapasse. Então é uma coisa muito controversa, é uma coisa que não dá para explicar, né? Simplesmente aconteceu em abril, de eu tomar no dia 15 de abril essa vacina, e no dia 30 eu já não está mais andando do jeito que eu andava. Mas isso eu não sei se foi causa da vacina, eu não culpo a vacina. Pode ser, hoje estão descobrindo que tem tantas vacinas aí que causaram infarto, estão causando infartos, né, em gente jovens também. Então, a gente não tem ainda conhecimento do que aconteceu realmente. Só sei que atualmente muita gente, inclusive crianças, tem artrite reumatoide. Isso é fato, né? E também AVC, coisas que não era tão comum. E o autismo que está vindo aí em último grau, em altíssimos graus, é muitas crianças nascendo com autismo, né? Muitas mesmo, não é pouca. Você olha 10 crianças, 8 têm autismo e 2 não, gente. Então a gente não sabe o que foi que aconteceu, a gente não tem noção do que desengatilhou tanta doença dessa forma. E hoje você chega num hospital, tanto vai ser particular como público, é lotado. É lotado. Você vai marcar uma consulta num plano de saúde que você tem mais caro que o do Brasil, que a gente sabe qual é. Não tem vaga. É 2 meses, um mês. Quer dizer, e no HGF, algumas vezes eu consigo, para uma semana, quando o médico estipula daqui a 2 semanas volte, eu consigo. Mas é uma raridade, sabe? É uma raridade. Às vezes demora, por exemplo, a última consulta que eu tive com o reumatologista foi estamos em julho, né? Não, em maio. Ele marcou para o dia 9, 8 do 9, de retorno, quer dizer. E houve umas mudanças, né? Fizeram me colocar para outro médico, a equipe lá das enfermagens, os diretores, fizeram me colocar para outro médico. Eu já sendo acompanhada por 3, desde 2023, quer dizer, mais de 2 anos, eu acompanhada pelo doutor Marcelo, doutor Samuel, doutor Miguel do HGF, os reumatologistas maravilhosos, né? E fizeram me mudar para outro médico por conta da demanda muito grande, então eles fizeram me bota para outra para poder diminuir a carga do pobre desses médicos aqui, que eles não vão aguentar. Mas eles não deixaram. Eles não deixaram e eles chamaram a atenção de quem fez isso sem comunicar eles, porque, porque eu ouvi um dos doutores que me atendem, dizendo assim, o caso dela não pode ser passado para outro, porque já está com mais de 2 anos que a gente trata ela. No caso da dona Denise, é um caso de Deus, né? Eu digo. Eles dizem que é deles. É o caso deles, que eles querem estudar, porque essa doença ela é estudada, ela não tem cura, não tem medicação correta, e eles acharam por bem ficarem comigo. E agora eu vou explicar a vocês o porquê. Primeiro veio a artrite reumatoide. Depois veio a visão. Esse meu olho esquerdo, não sei se vocês estão prestando atenção, mas ele é bem diferente do olho direito. Né? Deu veite, glaucoma e catarata. Beleza. E aí tudo bem. Vamos lá. De repente eu senti uma dor de cabeça forte. Muito forte. Depois eu vou, no próximo vídeo, explicar a vocês como foi que foi essa peregrinação dessa dor de cabeça. E depois a gente saber que tem sido um aneurisma cerebral seríssimo. Né? Eu passei 1 ano e 6 meses com essa minha cabeça sangrando dentro. E eu vou mostrar para vocês os documentos, os laudos médicos, né? De tudo que eu estou falando, tá? E como eu consegui me libertar dessa dor de cabeça, certo? Vai servir muito para muita gente que eu vou falar aqui, gente. Não percam o próximo vídeo que eu vou fazer, porque interessa muito a quem tem cefaleia, tá certo? A quem
sofre com artrite reumatoide, porque era uma doença que ela atinge os órgãos internos e os externos também, tá bom? Atinge tudo que é de artéria. Eu hoje tenho vasculite, fibromialgia, diabetes controlada, descontrolada, eu tenho que ficar sempre atenta a ela, né? Convulsões, como se fossem epiléticas, mas não é, porque não há secreção de nada, é só as mãos e a cabeça batendo no chão, certo? E a vasculite, só estranho, né? Elas ficam nas pernas e nos braços, parecem capote. Ai, Deus. E aí minha correu, eu olhava para cima, para o céu e dizia assim, tinha horas que eu não conseguia mais rezar, não conseguia orar, não conseguia mais pedir nada por conta da dor que era grande demais. E eu dizia assim, meu Deus, Jesus sofreu na cruz por mim, pelos meus pecados, pelo me senti dor. Por que, Senhor, que eu sinto tanta dor? O que o Senhor quer de mim? Me mostra o caminho. E ele sempre me dava uma resposta na cabeça. Não sei se vocês têm essa vozinha. Essa minha vozinha tinha sumido fazia muito tempo, né? Eu era muito louca. Eu bebia, fumava, eu curtia a vida doidada. Depois eu vou contar essa parte da vida que eu achava que a vida era maravilhosa, que todo mundo era minha amiga, era meu amigo, amiga, amigo do meu dinheiro, né? Do que eu podia proporcionar a eles, mas amigo de verdade, minha família. Deus, meu Deus, é tudo. Hoje eu vejo isso de outra forma. E eu abandonei ele tantas vezes, sabe? E nessas horas eu ficava perguntando o que o senhor quer, o que o senhor quer, me diga que eu faço. Se não for para me viver, me leve desse mundo, eu aceito ir para perto do Senhor, ou pagar os meus pecados, aonde o Senhor quer que eu vá pagar, mas eu não suporto mais viver com essa doença, não é para me partir, tem alguma coisa errada, eu fiz muito mal a alguém, me diga, Senhor, o que eu posso fazer para me redimir contigo. E Deus dizia na minha cabeça, tenha calma, tudo passa, tudo passa, vai passar. E ficava aquela vez, vai passar, quando passar ele mostra por que você está viva. E ele me mostrou, mas eu tinha vergonha de falar para vocês da maneira que eu estou. Ele me conhecia, ver assim, ela era tão linda. Como é que ficou assim? Né? A velhice, gente, eu estou com 58 anos, eu vivi muito, eu não parecia ter 50 anos, 57, 56, de repente saiu muito. Teve uma época que eu fiquei tão magra, que eu tinha 34, e a minha mãe na minha frente parecia minha filha. A minha mãe, 82 anos, tá? Então foi muito difícil, muito difícil. E eu escutava aquela voz, vai lá no pastor Valderi na igreja, pede para dar teu testemunho. E um dia eu falei com a minha filha, Ana, será que eu posso dar testemunho na igreja? Eu disse, não, tem que falar com o pastor, mãe, não é assim. Mas eu me acovardava, eu tinha vergonha de falar o que eu fui, o que eu fiz, né? Aí a coisa começou a pesar. Agora, ultimamente, eu estou bem melhor, estou andando, estou falando, porque eu estou fazendo quimioterapia para câncer de mama, não tem câncer de mama, mas é o que está me deixando em pé. Porque eu falei para o doutor, como é que pode? Vocês ficam usando a gente como cobaia. E ele falou, Eren, infelizmente, você falou a palavra correta, é cobaia. Você é uma cobaia. Eu sempre levo na brincadeira, não estou ironizando, né? Porque não adianta chorar.
Aí ele disse que a artrite reumatoide, a vasculite, essas doenças autoimunes, elas são tratadas com remédios que eles vão tentando. Vai tentando, vai tentando, vai tentando. Aí me perguntaram, você fuma? Eu disse, fumei, 45 anos fumando. Bebia? Sim, 25 anos fumando. Olharam para o outro e tal, ficaram calados. Eu achei que deve ter tanto de cigarro. Quando eu fui internado, uma vez, 15 dias no GVS, eu conheci duas pessoas que não fumavam, não bebiam. Tinha uma até que ela era autista e era Down. É, a menina linda, linda, maravilhosa, que Deus já tem no bom lugar. Não merecia. Não bebia, não fumava, nunca namorou. Era um anjo. Não tinha maldade, nada, nem com ninguém. Estava com o mesmo problema que eu tinha. O mesmo problema que Deus está me curando aqui, porque é Ele que me mantém em pé. Não é medicamento. Bem que ajuda, né? Claro. Mas Deus é essencial. Sem Ele não consegue, não. Ela era evangélica, essa pessoa. Eu não percebo. Eu estava com muita dó dela, porque ela não dizia nada. Sabe? Furavam ela toda. Às vezes eu interrompia e dizia assim, gente, pelo amor de Deus, vocês vão matar essa menina de torturar. Aí as enfermeiras diziam, as técnicas, né? Denise, ela não tem veia. Eu digo, meu Deus, como é que pode um negócio desse? Não tem veia, não tem. A gente bota, ela, a veia foge. Eu ficava abismada, sabe? Aí até que elas conseguiam ir, colocada, mas era muito triste. Conheci outra, casada, com filhinho, linda, muito linda, 35 anos, 32 anos, não andava mais. Sentava, mas não mexia com as pernas, nem com os braços, né? Andando de cadeira de roda, deitada direto na cama, com calça com a sola descartável, bem triste. A realidade é que Deus falava assim, vai lá, conta. Mas Deus, por onde conta? Você tem duas notícias, você tem que contar. Vai para o YouTube. Eu disse, eu estou muito feia para ir para o YouTube contar uma história que talvez nem todo mundo queira ouvir, né? Aí a voz dizia assim, não importa quem vai ouvir, quem não vai, faça a sua parte, você precisa falar que eu existo e que eu estou te curando, e que eu vou te curar. Para mostrar para os médicos e para todas as pessoas que fé se tem no coração. Deus está com a gente aqui dentro do coração da gente. É. A mente às vezes diz assim, não, besteira, não existe Deus. Mas aí, quem tem Deus no coração, não se abala com essa voz não, tá? Porque ela é falsa. É o inimigo querendo que a gente não tenha fé, que a gente não acredite em Deus. E independente de religião. Então eu vim falar, né? Porque como eu não tenho coragem, eu não sei se vão deixar falar na igreja, para a igreja, meu testemunho, porque isso é uma parte, a pior parte. Nós teve as outras as que foram antes de eu ter, né, que são mais pesadas do que essa. E então, aquela voz de assim, faz tempo que fala, vai para o YouTube e conta. Conta lá no YouTube. Simplesmente se senta numa cadeira, passa um pozinho na cara, um batonzinho na boca. Se quiser mangar de você, mangue. Mangá aqui no Ceará se chama rir, né? Rir. Fazer pouco do que você está falando, discriminar, julgar. Estou nem aí, porque foi isso que ele me falou. Não liga, não liga. Fale o que você tem que falar. E
as missões que eu tenho que fazer aqui, uma delas é essa, contar tudo o que acontece com a artrite reumatoide em mim, para quem tem esse problema, ter um pouco de noção do como combater, do que fazer, né, e da fé que você precisa ter e não perder. Eu ia em todas as igrejas. Eu nunca fui uma pessoa de uma igreja só. E fui. Até os meus 13, 14 anos eu era católica, né? Eu nasci, mamãe batizou, papai, aquele negócio todo. E eu continuei na igreja católica, eu fazia músicas para a igreja católica. Eu participava de grupo chamado Shalom, né, da igreja, mas meu pai não gostava. Ele dizia que essas coisas não eram para menina, e eu ia para lá, era interessada em namorar com os rapazes que participavam também. Coisa de papai era muito, um homem muito retrógrado. E coronel, ele não era coronel, mas ele chegava perto. Então, o que ele via lá no mundo, ele achava que ia acontecer na casa dele. Ele já, ele era muito complicado, ele era muito coronel mesmo, militar, né? Então eu saí do salão, saí da igreja e parei de ir para a igreja. Mas se levar uma vida sem, fazendo só minhas orações em casa, antes de dormir. Um dia eu botei um engraçado. Um dia eu tinha uma Nossa Senhorazinha, assim, Nossa Senhora das Graças, e eu botava, eu rezava e botava debaixo do meu travesseiro, pedia para ela me proteger. Eu queria ser freira, porque a nossa vida na infância não foi muito fácil. Tem um pai que batia muito na minha mãe, Deus eu perdoe por isso, né? Ele ensinou, ele viu quanto ele estava errado. De tarde, não, ele viu no momento de Deus, né? Então, eu botava aquela pontinha, eu dizia, não quero casar, não quero ter filho, quero ser freira. Na verdade, eu queria fugir, né? Do mundo. Não entendi isso naquela época. E uma vez que eu fiz isso, eu sonhei que Jesus dizendo assim, tira essa conta daí, tá bom? Tanto somos todos nós que queremos ser bons, caridosos, uns com os outros, sem julgar. Santo é aquele que ama, aquele que doa o que tem, aquele que não tem maldade no coração, aquele que sofre pelo irmão, aquele que ama, respeita aqueles que não têm nada, que ajudam. Isso, assim, são exemplos de vida para mim. Sim, merece todo o nosso respeito, merece. Porque não é fácil ser Madre Teresa de Calcutá, não é fácil ser irmã Dulce. Eu vi muito nome de Madre Teresa de Calcutá, né? Muito nome. Porque eu sou, era e sou, uma pessoa que veio muito com as pessoas, que eu tento ajudar no que posso. Quando toca meu coração, eu faço. Porque existe o toque de Deus. Você vai aqui, um mendigo ele pede uma esmola. Aí você, não trabalha porque ele quer, tão novo, mas aí vem aquela coisa no coração da gente que aperta, não sei se com vocês é assim, aquele aperto, e a mente vem aquela palavrinha, ajuda, não julga, tá precisando. Eu volto, cara, eu volto e ajudo. É muito engraçado, até eu às vezes me surpreendo com essa situação. Mas aí voltando, né? Eu queria ser freira. E aí eu fui me afastando, fui me afastando, fui me afastando, acabei casando, primeiro tive minha filha, eu já estava muito em amor, achava que o amor era verdadeiro, e é, né? Eu tenho hoje um amor verdadeiro de uma pessoa por mim. Mas naquela época, com 18 anos, 19, jovem, jovem, sabe, pura, 19 anos eu era pura. Eu acreditava em toda a baboseira que me diziam, que já me diziam, eu acreditava, eu era linda. Eu parava o trânsito, ah, sobre a cara, né? Fui enganada.
Depois encontrei a pessoa que me deixou uma filha para criar sozinha, fiz tudo que podia para criar minha filha bem. Não quis afastar o pai dela nunca, mas ele se afastou, virou se tornou um alcoólatra e não presente na vida dela. Sei que fez muita falta, apesar do meu pai ser um pai para ela, ela chamava de pai, mas faz falta, né? Pai, porque pai é pai. Então, resumindo, eu não era de nenhuma religião. Eu vivia no mundo do paraíso, do castelo encantado, do príncipe que vinha no cavalo branco. Gente, pelo amor de Deus, era demais. Sabe? Era muito boba, muito ingênua, muito sem noção. Eu queria dizer, né? Sem noção, né? Aí eu comecei a frequentar todas as igrejas. Eu queria saber onde Deus estava. Onde é que Deus está? Eu vou para a católica, me sinto Deus. Aí eu fui para Macumba, para a Umbanda, para a Igreja Universal, para a Igreja Evangélica. Todas as igrejas. Igreja Amor, Igreja Protege, Igreja Batista. Tudo que era de igreja. Tudo. E aí, quando eu casei com o pai do meu filho, o pai dele dizia que era um pouco lado espírita. Ele era católico, mas tinha se chateado com alguns padres da cidade dele, que estavam invadindo terra do povo lá, onde ele morava, ele se chateou. Era até coroinha, hein, na igreja. Deixou de ser por conta disso. E se voltou para o lado do espiritismo, Allan Kardec, né? Kardecista. Eu até hoje eu admiro muito e escuto muito a Mayra Rocha. Mayra Rocha sempre me encantou o que ela fala. Claro, primeiro de tudo, o Chico Xavier é uma bênção. Ele era a pureza, o carinho, o amor, o respeito, uma pessoa que não julgava ninguém. Não vai ser santificado, porque ele não era da Igreja Católica, mas para Deus ele era um santo, porque ele não reclamava, ele não julgava, ele não maltratava, ele só fazia o bem, né? E deixou muitas coisas belas em palavras ditas para nós. Assim também foi é, agora esqueci o nome dele, faz pouco tempo agora que ele faleceu, também era pacifista, era, era do Kardec, não sei lembrar, Divaldo faleceu agora, se não me engano, em dezembro do ano passado, também era uma pessoa que seguia Chico Xavier, né? Então, que estava em vida aqui com a gente, também era outro. Na Bahia tem um centro lá que eles acolhem tudo lá, católicos, com fome, espíritas, é, evangélicos, eles dão roupa, dão comida, dão cesta básica. É uma cidade que ele fez dentro da Bahia, só para ajudar pessoas necessitadas. Gente, é uma coisa maravilhosa de se ver. Se vocês tiverem um tempinho aí, procura no YouTube que tem lá falando do Divaldo, das caridades que ele fez, do que ele deixou na terra, sabe, das palavras. Então, a minha missão, eu via que eu escutava Deus, eu escuto Deus falar no meu ouvido, é, o que ele me falava era que eu precisava falar o que eu estava passando, agora, nesse momento, né? E cura, oração de cura, sabe? Ir aos hospitais, procurar pessoas que precisavam de orações, curar. Eu tive que ficar boa, eu tive que ficar curada. É isso que ele me diz. Para me poder curar as pessoas que não acreditam em Deus. Nada de hospitais. Meu Deus, eu não posso ir curar as pessoas do jeito que eu estou doente.
Mas Deus vai me curar, vai estar me curando, está me salvando, dando outra oportunidade de vida, diferente daquela que eu tive lá atrás, onde eu não valorizava a minha vida e nem amava quem precisava do meu amor, da maneira que era para ser amado. Eu achava que estava amando, mas ao mesmo tempo sentia a minha falta dos meus filhos, eu pedi muito, muito isso, porque eu achava que estava fazendo certo, amando certo, e na verdade eu estava sendo minha mãe ausente, que não percebia. Trabalhava, dava tudo de luxo, do bom e do melhor, mas o amor, o afeto, a presença não estava lá. Hoje eu vejo quanto eu errei com relação a isso. E quanto eu me julgo, quanto eu me culpo por não ter feito melhor, melhor de mim, não ter dado o melhor de mim. Mas agora eu estou tentando fazer isso. E está dando certo, sabe? Eu amo meus filhos, eles sabem disso. Souberam me perdoar, né? Souberam me valorizar como mãe. Eles não tinham esse amor por mim, não tinham esse carinho. Por culpa minha, claro. Né? Porque eu achava que estava certa. Eu achava que estava certa. Só em dar tudo. Mas não é assim. Eu acho que hoje, quanto mais eu puder ficar perto deles, quanto mais eu puder ajudar, de que qualquer forma que seja, dando carinho, abraçando, indo para o médico com eles, como eu sempre fui para o médico, né? Mas é diferente, agora é diferente, é um amor verdade. É um amor que não sei, eu não sentia essa falta que eu dava a eles, eu não sentia. Eu achava que eu estava certa. E eu tento dizer isso para vocês que são mães, que são pais, sabe? Que vocês precisam dar. Não é só uma dormida, uma comida, um sorvete quando eles pedem, um brinquedo, né? Uma escola boa. Não é só isso. Não é só isso, não é. Não é, gente. Não é. O que mais importa, pode faltar tudo, tudo, é o nosso amor, é o nosso carinho, é a nossa presença. Meu filho, com 5 anos, eu me separei do pai dele e eu fiquei desempregada. Né? E eu liguei para o pai dele e disse assim: olha, eu não tenho condições de ficar com os dois. A Sâmia já tem, na época tinha 13 para 14 anos, já era mais, já entendia, compreendia mais as coisas, né? Mas ele era pequeno, tomava mingau, eu não tinha condições de comprar o leite, nem o mucilon que ele tomava para fazer o mingau dele, eu não tinha condições de ficar com ele, não naquele momento, né? Aí eu falei com o pai dele o seguinte: vamos fazer o seguinte, é, já que a gente está separado, eu falei para você que está com casa, você não paga pensão, né? Então você fica com ele só um tempo, enquanto eu arranjo outro emprego, eu vou buscar ele. Ele concordou, beleza, pode trazer ele para cá, para o interior e tal, e eu levei. Mas o meu intuito não era deixar ele lá, não era isso, era levar enquanto eu conseguisse um emprego para ir buscar ele lá, né? Buscá-lo. Mas as coisas não andam como a gente pensa. Eu me empreguei, realmente, numa empresa boa, maravilhosa, né? E onde empreguei logo depois, uns 6 meses que eu tinha levado ele, ele foi chorando, não, ele, mãe, por favor, por favor, por favor, não me leva, eu gosto do pai, eu gosto da avó, mas eu quero ficar contigo. Eu como feijão com arroz, eu como feijão com farinha. Eu digo, meu amor, não é isso, não é questão de você querer comer isso. Eu não vou me sentir bem de ver você ser o que você precisa. Eu não vou poder ficar com você. A mamãe vai te buscar. Quando eu arranjar o emprego, eu vou te buscar. Mas aí não foi do jeito que a gente pensou, né? Porque o pai dele colocou ele no colégio muito bom lá, um colégio da igreja, um colégio que era o melhor colégio que tinha na cidade. Cidade de interior, cidade pequena, né? Onde ele estava perto do pai. Eu então achei que estava tudo bem. Eu me entreguei e falei, vou trazer ele de volta.
Ele falou, não, ele tá estudando no colégio aqui, vai mexer, já tem uns amiguinhos e tal, e não vai ser legal ficar ele para lá e para cá. Deixa ele terminar os estudos do primeiro grau, né, que é o ensino fundamental, aí você leva. E eu deixei. Mas eu ia lá, eu ia, ficava no hotel com ele, me hospedava no hotel, né? Ficava tempos com ele, mas não era a mesma coisa, entendeu? Ele estava magoado comigo, eu não sabia que ele estava magoado. Eu comprava presentes, levava presentes caros, mas ele queria era a minha presença. Né? A minha presença era tudo que ele queria, tudo que ele queria. E eu não estava ali. A minha filha é mais velha, foi assim, para me criar ela, ela sem pai, eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que dar o meu melhor. Então ela tinha tudo, ela tinha boneca que falava, em 1987 ela nasceu. Bonecas lindas que falavam, né? Mamãe, eu te amo, me bota para dormir, coisa, cara, tinha piano, tinha tudo, ela tinha tudo. Roupa de marca, quem tomava conta dela era minha irmã, minha mãe. Então eu também estava ausente dela, né? Eu vivia trabalhando, eu vivia correndo para dar o meu melhor para eles. Só que eles não tinham o melhor, o que eles queriam, o meu colo, o meu abraço, sabe? Não tinham a minha presença, mesmo que fosse para brigar, para dar uma peinha, para botar de castigo, eles queriam eu. Eu não entendia, porque eu achava que aquilo que eu estava fazendo era correto. Não é. Não se engane. Aprendam a estar perto dos seus filhos. Digam não. Não. Porque quando a gente não diz não para o filho, a vida diz não. O mundo diz não. E o mundo é mais cruel do que nós. O mundo às vezes até leva nossos filhos, né? Levam para outro caminho errado. Levam para a morte. Né? A morte aqui na terra e a morte eterna também. Então tentem o máximo possível estar perto de seus filhos, porque e da família, porque tudo que vocês têm na vida é a família e principalmente os filhos. E agora os netos, né, que estão chegando aí. Então, quem quiser me seguir, quem quiser saber mais sobre esse assunto de artrite reumatoide e sobre o testemunho que eu vou ter que dar, né, eu estou só enrolando, mas já falei uma parte. Eu vou continuar, tá, fazendo os vídeos, mesmo quando eu estiver internada, porque eu espero que não, né, mas a gente tem que estar preparado para tudo, né, nessa vida aqui desse mundo. Ano passado eu fui internada 8 vezes, certo? E dessa vez aqui, esse ano, eu fui 2 vezes, né, 2 vezes. Duas, foi. E agradeço muito a minha irmã, porque ela esteve ao meu lado, né, presente. E a Deus, porque, gente, eu tenho um companheiro, e ele não é lá. Oxe, eu só namorava com homem lindo, bonito, que tivesse futuro, né? Que tivesse é, um status de vida, bem de vida. Estava tão enganado, muito enganado. Hoje eu vivo com um homem, ele não é tão lindo, nem precisa. Não é o homem de 2 metros de altura, dos olhos azuis, com cavalo branco que eu sonhava para mim. Mas ele é tudo de maravilhoso. Ele está enfrentando essa doença aqui que eu estou tendo, né? E que eu estou tratando com carinho, com amor, com respeito, dizendo que me ama. E mesmo eu disse para ele, meu filho, eu estou uma boneca desmantelada. Meu cabelo estava caindo, eu tive que cortar. Era lindo. Vou até mandar umas fotos para vocês verem depois. Eu não sei como é que faz, mas eu vou tentar, né? E o olho baixo, né? Tô ficando velhinha, o dente caindo pela raiz, tá caindo é tudo. Eu acho melhor você procurar outra pessoa. Ele falou, você tá é louca. Eu não vou te deixar nunca porque eu te amo. Eu nunca vou encontrar outra pessoa igual a você. Então isso é gratificante. Isso é que é ser feliz. Isso é que é
aprender às custas dos tabefes que levou lá atrás. Mas vale a pena viver. Curtam sua vida, sabe? Não pensem em morrer. A minha mãe disse que se fosse com ela, que ela já tinha desistido. Não, não, não estava lutando mais para viver, não, tá? Porque ela acha que isso que eu estou vivendo aqui é o fim da picada. Ela não consegue entender minha alegria, ela não consegue compreender esse amor que meu marido tem por mim, porque ela nunca foi amada, né? Meu pai era do jeito que ele era, como eu falei. Então, ela é uma pessoa bem interessante. É uma pessoa maravilhosa, feliz, mas ao mesmo tempo é uma pessoa triste, amarga, sozinha, mesmo estando rodeada de pessoas da família, neto, bisneto, filho, filha, ela se retrai, ela se afasta, ela fica só. Ela nunca está com ninguém. Aí ela diz que pede a Deus e Deus me escuta. Por que, que Deus não me escuta? Eu falei, mãe, quem me perdoa? Como é que Deus vai lhe dar uma coisa se você não me perdoa? O que passou, o que aconteceu? Eu não perdoo mesmo, eu digo, então, a não diga, mas receber um milagre de Deus. Não adianta pedir. Não adianta pedir. Tá? Porque Deus é simples. Tem que perdoar, tem que amar. Não pode julgar. Não é para mentir. Não é para trair. Não é para matar. Não é para roubar. Não é para enganar. Não é para julgar. Porque Deus seja fácil, mas ao mesmo tempo não é fácil. Porque você tem que mudar tudo na sua vida. Tudo, tudo. Não importa que religião, não importa qual é o seu sexo, se você é isso, se você é aquilo. Não importa se você é alcoólatra, se você fuma. Não importa, não importa. Claro que quem bebe, quem fuma, né, está antecipando a sua morte, né? É um suicídio lento. Mas não se deve julgar quem faz. Hoje eu vejo tudo tão diferente, tão diferente. Eu olho e digo, meu Deus, que foi que eu fiz? Claro, eu amei. Eu digo, eu amei viver aquela loucura. Mas aí a conta chega. E aí eu vejo hoje algumas pessoas da minha família, fico triste, porque eu não posso fazer nada. São pessoas que, se eles não podem fazer por eles, ninguém mais pode. E eu devo muito a Deus por ele ter me tirado dessa, e eu não senti falta, porque tem gente que mesmo doente bebe. Eu vi um homem lá na Vazia, aqui do Ceará, é um hospital de referência aqui do Ceará, um hospital geral. E ele estava com aquelas bolsas penduradas aqui, que eu não sei como é o nome, não sei, aquelas bolsas de xixi, né? E ele fumando lá fora. Eu digo, meu filho do céu, como é que pode? Não dá para entender, né? E eu me saí dessa sem vontade, quando eu sinto cigarro, alguém fumando perto de mim, longe, 100 metros, eu já fico com falta de ar, me sobe para a cabeça, a fumaça parece que entra pelo meu nariz e vai direto para o cérebro. E eu caio, porque eu passo mal, se ficar perto eu passo mal. E a bebida, meu marido toma uma cervejinha, ele é festa de menino, nossa, pede a. Gente, desculpa, mas pede a pouco. É como se você botasse. Você que bebe, você já deve ter sentido isso. A cerveja, quando você deixa ela fora da geladeira aberta, 3 dias, você dá um cheiro, você cai para trás, você pede. Pede a merda. Podre. É podre. É lama podre. Imagina que isso não fica dentro de você. Né? E aí ele já sabe. Quando ele toma 6 cervejas, 12 cervejas, sei lá quantas, eu não me importo. Ele já sabe. Ele vai tomar banho, vai jantar, vai escovar bem, mas vai dormir longe de mim, porque eu não suporto
o cheiro da cerveja. No outro dia, o hálito ainda está morrendo, ainda está matando. É muito complicado, eu não sabia. Eu achava que eu ia trabalhar no outro dia lá na empresa lá, que eu trabalhava, secretária de dona de empresa. Pense, num sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, metendo pau na cerveja, quando era na segunda-feira eu achava que não tinha, que não sentia. Sente, não se engane não, que sente, viu? Sente e é muito, não é pouco. Então é isso, quem quiser me seguir, eu agradeço desde já, né? Quem não acreditar, também não tem importância. Quem quiser saber mais sobre essas histórias que eu vou contar aqui, continua aí, me segue, bate o sininho aí do lado, faz blim, 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 que eu agradeço. Não estou muito nem aí para quem não gostou, né, para quem não vai seguir, mas eu peço que me deem a chance, porque não é para mim que está sendo importante o que eu estou falando, é para vocês também. Se eu estou aqui é porque Deus está pedindo para me fazer, eu não queria fazer isso, mas eu estou sendo induzida, conduzida, e estou atendendo ao desejo de uma pessoa que me ama, né, que me pediu com muito carinho que eu fizesse e eu vou fazer. Vou fazer da melhor forma que eu puder, da melhor forma possível. Enquanto eu estiver viva, eu estou à disposição de Deus. E quando eu me for daqui, estarei totalmente à disposição dele, mais do que aqui. E aqui a gente tem missões, a gente não vem só por vir. A gente não vem só para, que mundo belo! Não, não é assim. Nós temos uma vocação a seguir aqui, uma missão a fazer aqui. E a gente tem que cumprir essa missão. Na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, eles chamam revelação, né? Revelações. Na Igreja Católica, eles chamam santidade. É isso? E na Espírita, eles chamam doutrina de cartas psicografadas. Praticamente não muda. Na Umbanda e na Macumba, incorporações, né, que vem contar o que você está fazendo está errado, aquilo tudo. Né? Então é assim. O que está acontecendo aqui não é um culto de religião, não é uma procura, uma proposta de religião para ninguém. O que está acontecendo aqui nesse momento é para que vocês olhem o mundo de forma diferente e entendam que o que vocês estão fazendo vai ter retorno e que Deus está dentro de vocês vendo tudo, tá? Se você mata alguém, ai, não fez mais nada, matou, não sente. Quando vai deitar, não lembra? Lembra? Lembra sim, lembra sim. Tudo que você faz de errado, você lembra. Pode até não ficar martelando na cabeça, mas lembra. Você lembra e você sabe o que é bom e o que não é. Claro que tem os espíritos que são ruins, né, que não lembram mesmo. Vem aqui para fazer a maldade e faz mesmo. Não interessa quem for. Quer nem saber, eu sou ruim, eu sou mau, eu vim para fazer isso e vou fazer isso. Mas tem também os espíritos bons, né, que estão aqui, a alma boa, para poder dar uma dica, para poder tentar resgatar, para poder tentar levantar esse povo que acha que Cristo não existe, que acha que Deus, Pai e Espírito Santo não é um só. Eu não sou essa pessoa, mas eu pretendo ser. Eu pretendo só de Deus me enviar e me mostrar o caminho certo. Já que Ele quer que eu seja, que eu fale, então que Ele venha a mim, abra minha boca e comece a falar o que Ele quer que eu fale, porque eu não vou saber me expressar. Né? E se eu estou aqui falando é porque Ele está agindo por mim. Eu não vou ser hipócrita de vir aqui falar coisas que eu não entendo, que eu não sei. Vou falar coisas que eu entendo e vou falar o que Ele pediu para me falar. Falar coisas boas, bênçãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Né? Dê uma semana maravilhosa. Prometo que toda segunda-feira eu vou tentar, pelo menos toda segunda-feira,
postar um vídeo, não vou poder fazer todos os dias, mas enquanto eu puder fazer, eu irei fazer, quando eu estiver bem de saúde, porque tem dias, gente, que eu não ando, tem dias que eu não consigo falar direito, fico rouca, tem dias que o olho não abre mesmo, então eu vou fazer o possível para estar perto mais, mais perto de vocês, para ficar mais, como é que se diz? Para ficar mais íntima, né, com Deus e com você. Que vocês tenham uma tarde maravilhosa, que Deus abençoe, que Deus cure a todos de todas as suas doenças, mazelas, dores. Não percam a fé, não percam a fé. Se não querem orar porque acham que estão muito doloridos, que está ruim, que está difícil, olhe para cima e diga só: Jesus, eu te amo, fica perto de mim, aumenta a minha fé. Mesmo em pensamento, se você não fala, porque tem muita dor, como eu já passei por isso, eu sei, só olha para cima e pede para que Ele fortaleça a sua fé e que Ele esteja do seu lado sempre, que Ele vai estar. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo a todos. Que Deus abençoe, dê muita saúde e paz. Muita paz. Paz em Cristo. Não é essa paz que a gente quer de não fazer nada, não, tá? É a paz do amor em Cristo dentro da gente. Beijo.